Deus abençoe cada um de vocês na sua casa aí. Eu queria convidá-los, aqui presentes e online, a abrirem a Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Nós encontramos aqui uma referência muito importante no capítulo de número 1, a partir do versículo número 18. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso de número 18. E diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus 1, a partir do verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida a casar-se com José, mas antes de se unirem, ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, por isso decidiu separar-se dela secretamente. Tendo José isso em mente, o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, a quem chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado pelo profeta: a virgem engravidará e dará à luz um filho, a quem chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Mas não a conheceu na intimidade, enquanto ela não deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Jesus. Esse texto é um texto folclórico no olhar e na fala das pessoas de fora, mas é um texto que nós não chamamos assim, ou rotulamos assim, nós dizemos que é um texto comum a essa época do ano, final do ano, a proximidade do Natal, quando nós falamos sobre o nascimento de Jesus. E nós falamos sobre o nascimento de Jesus, estabelecendo uma ação de Deus a partir de Cristo a toda a humanidade. E o que nós encontramos? Nós encontramos uma ação predita de Deus, anunciada pelos profetas, antecipada de forma direta a todo o povo, como aconteceria, como seria. E quando nós olhamos esse texto, nós vemos que Deus assim cumpriu, não só o que o profeta havia dito que seria, como Deus desde antemão, no texto de Gênesis capítulo 3, já estava gerando a cobertura da provisão de salvação, do resgate do homem pecador aqui na terra. Mas nós vemos de uma forma ainda maior, no versículo 22, quando diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado. Quando nós pensamos nas palavras de Deus, na intenção de Deus, nas suas profecias, nós vemos que Ele pode usar Isaías, como lemos no capítulo 9, nós podemos ver usando Jeremias ao seu tempo, podemos ver Oséias, Joel, Daniel, Obadias. Nós podemos não apenas identificar os profetas maiores, os profetas menores, mas também podemos identificar homens e mulheres que no Antigo Testamento e até mesmo antes do nascimento de Jesus, foram usados por Deus para poder dizer o que haveria de acontecer. Até o próprio momento em que Jesus é batizado, em que havia ali uma referência dos céus, confirmando quem era aquele Jesus, a expressão do Emanuel, do Cristo, do Messias, do Redentor, do Salvador. Então nós podemos ver que as palavras que são dirigidas de Deus para nós, elas são palavras que se cumprem sobre a nossa vida, porque são palavras divinas, não no sentido de origem de Deus, mas divinas no sentido de serem perfeitas, completas. Elas não são apenas designadas a uma fase da nossa vida, elas são perfeitas, completas, eternas. Elas são palavras vivas de Deus.
E é exatamente isso que a gente precisa ver no olhar da história. Porque no olhar da história podemos usar novamente a expressão folclórica no Natal, ou podemos dizer harmoniosa ao final do ano, pelo tempo do Natal, ou podemos dizer dentro de um alinhamento histórico comercial, que o Natal ele vem com uma resposta para o homem. Mas não era esse o aspecto, a intenção e o propósito de Deus ao enviar Jesus, no sentido de atender uma demanda do homem. Era atender toda a demanda, toda a necessidade, esse homem de forma completa, inteira. Então Jesus vem não como uma resposta social, econômica, Jesus vem como uma resposta espiritual. Jesus vem para poder estabelecer uma palavra viva de vida e vida em abundância, de vida e vida eterna, de vida e vida completa através de Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos esse texto, nós vemos que assim se cumpriu, assim se fez. Lembra lá no que lemos de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7? Isso se daria pelo zelo de Deus, isso se cumpriria, assim seria feito. Por quê? Porque o olhar do profeta é: Deus nunca disse e não cumpriu. Deus nunca prometeu e não exerceu. Deus nunca estabeleceu uma palavra que não pudesse se tornar viva e completa para nós. E então, isso se dá pelo zelo do Senhor dos Exércitos. Isso se dá pelo o olhar perfeito de Deus sobre tudo aquilo que vivemos e necessitamos. Por isso, nós podemos ver que esta palavra, esta declaração, esse propósito de Deus, ele estava presente na história, tanto veterotestamentária, quanto no início do Novo Testamento, a partir das confirmações que evocariam esse processo messiânico de Jesus, esse processo resgatador, transformador, regenerador, redentor de Cristo. E nós podemos ver dos detalhes disso. E mesmo nos detalhes já pontuados e que foram contemplados, nós podemos ver que o homem tem dificuldade de transformar o que é verdadeiro, o que é correto, num processo contínuo de valor e também de peso dessa verdade. Nós identificamos que ao longo dos séculos, o nascimento de Jesus foi gerando um desvalor. Primeiro, talvez, porque há uma incompreensão e uma descrença do judeu de que esse Cristo seja de fato o Filho de Deus. Mas também, ao longo da própria igreja, o sentido dessa igreja viver a contemplação do Natal, do nascimento de Jesus, do Natal, a harmonia do amor de Deus na configuração deste Cristo entre nós. E talvez, muito mais, da proclamação viva daquilo que envolve a encarnação de Jesus a partir de nós como igreja de Cristo. Então, essa perda foi se estabelecendo com o passar dos anos. E aí vem uma demanda econômica, social, e que se cobre para um ato comemorativo, tendencioso, em que o valor simbólico, que deveria ser da economia, se torna da religião. Eles tiram o campo da espiritualidade e eles formatam um ganho para o homem, mas na dependência socioeconômica. Nós precisamos resgatar hoje o valor e o sentido do Natal, não apenas num ato daquilo que ocorreu quando Jesus assim nasceu entre nós, mas precisamos buscar e estabelecer as bases desde quando Deus prometeu a vinda de Cristo e até os nossos dias do valor dessa vinda de Cristo que continua gerando vida a todos nós. Porque nós não conseguimos apenas rotular ao dado do nascimento, mas nós podemos ver da promessa, do cumprimento e do efeito dessa promessa e desse cumprimento sobre as nossas vidas. Então essa palavra e essa declaração, ela foi antevista,
prevista, proclamada, ela foi profetizada, ela se cumpriu, ela se estabeleceu, se firmou, ela foi verdade e ela continua dando essa referência ao longo de todos os séculos, desses mais de 2000 anos depois dessa vinda, dessa encarnação de Cristo. A partir de Cristo, na evidência da igreja, naquilo que nós somos como igreja, daquilo que nós somos como povo, como nação eleita, escolhida, separada de Deus, para continuar mostrando que aquela palavra, aquela declaração dita pelos profetas, a partir da direção e da inspiração de Deus, da revelação de Deus, continua sim se efetivando, porque Deus continua ainda nascendo através de Cristo em muitos corações, em muitas vidas, em muitas famílias, sobre muitos ângulos dessa história em todos os lugares. Então, esse processo se torna um ato declarador contínuo. Essa verdade continua existindo sobre nós e continua sendo a cada dia emancipada na nossa forma de viver esse Evangelho, de viver esse Cristo, de viver esta proposta do amor de Deus entre nós. Então, quando nós olhamos o versículo 12, nós conseguimos, versículo 22, nós vemos exatamente que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia declarado, o que o Senhor havia desejado, o que o Senhor havia proposto, antes, durante e depois. É nosso papel hoje, não apenas revalidar essa declaração e essa fala, porque é uma fala de autoridade, é uma fala que evoca realmente o desejo, os desígnios de Deus sobre nós, mas essa fala continua gerando esperança sobre nós. Que bom que Jesus nasceu, que bom que Ele se cumpriu, que bom que continua se cumprindo sobre nós, porque o mundo sem Jesus seria outro depois desses 2000 anos. A vivência nossa, a relação humana hoje, esse tempo de pandemia, sem o cumprimento de Jesus lá atrás, seria catastrófico sobre nós. Porque mesmo com a esperança alcançada em Cristo, a salvação e a justificação dos nossos pecados vivenciados em Cristo, nós hoje nos perdemos, seria muito, muito, muito mais difícil. E é por isso que nós precisamos hoje reacender o valor do Natal, não como um ato simbólico, não como uma declaração, uma fala outorgada pela história. Nós precisamos hoje, de fato, reacender isso como um processo de validade espiritual sobre todo o tempo, sobre todas as instâncias, sobre todas as circunstâncias, porque esta referência é o marco da humanidade. Deus cumpriu a sua palavra, Jesus encarnou-se entre nós, o seu amor é notório entre nós, esse amor se torna de forma enriquecida, quando também ocupa a nossa vida e faz de nós essa representação direta de Deus e do seu amor no mundo e no tempo que vivemos. E é por isso que nós hoje precisamos voltar, não à data prevista, possível, de fato, o nascimento de Jesus, lá para o mês de março, onde provavelmente Jesus nasceu, e não talvez o dia 25, talvez o dia 17 ao dia 27, veja, há uma mudança de meses, há uma mudança de dias, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que toda a referência do Antigo Testamento, e até mesmo antes do nascimento de Jesus, se dizia de forma muito clara como seria essa vinda de Cristo. Primeiro, seria um efeito sobrenatural, não seria causa de um amor entre duas pessoas que seriam da genealogia, da descendência de Davi. Seria um ato interventivo e promulgador da graça e da soberania de Deus, assim como se deu aos patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Os três se casaram com mulheres, onde a referência do amor deles não podia gerar, por mais que desejassem, filhos, porque as esposas eram estéreis.
e na ação sobrenatural de Deus, reverteu a condição de esterilidade dessas mulheres, porque Deus queria mostrar para eles que tanto Abraão, quanto Isaac, quanto Jacó, não teriam a capacidade de ter filhos se Deus não intervisse. E é interessante nós vermos que Deus muda a realidade daquelas mulheres. Assim como também ocorre com Maria, mas mulher que era no Antigo Testamento, Sara, Rebeca e Raquel, diferentemente de Maria, ela tinha plena vitalidade. Ela era uma mulher já alcançada, bem-aventurada. Diferentemente daquilo que poderíamos prever do Antigo Testamento, Maria era uma mulher fértil. Mas ela tem essa referência antes do casamento formal, antes de estar junto com o homem pela primeira vez. O Espírito Santo de Deus estabelece o que o Espírito Santo de Deus faz lá atrás aos patriarcas e às suas esposas. Ou seja, há uma concepção transformadora em que o Espírito Santo de Deus confirma o que Deus é e o que Deus pode fazer sobre a vida do homem. Em que o homem não poderia se gabar: eu sou pai, eu sou responsável, eu formei esse povo, veio de mim a semente dessa nação. E assim também sobre a referência do Novo Testamento na vinda de Cristo. Por mais que ele fosse filho de Deus, ele também era filho do homem, mas ele não poderia ser uma junção de amor de José e Maria. Ele precisava ser antes a referência de amor do próprio Deus em Maria, através desse ato interventivo e poderoso do Espírito Santo de Deus. O que isso significa? Significa que é Deus no comando e na soberania da história para transformar a própria história. E aí nós vemos que José e Maria estavam exatamente no processo da descendência. Seria sobre eles a referência do propósito de Deus de trazer Jesus entre nós. Mas olha que coisa maravilhosa, Deus intervém, Maria é alcançada por essa concepção, José fica completamente olhando para aquilo e se sentindo mal, querendo não prejudicar Maria, porque via nela uma referência de uma mulher de honra, mas ele não sabia como lidar com aquilo e ele não queria levar esse processo para frente. E Deus tem que trabalhar engravidando também José, da esperança e do propósito que através do Espírito Santo em Maria e agora em José gerariam sobre essa criança e sobre o seu futuro. Gente, é interessante, porque olha só, o Antigo Testamento e até mesmo hoje nos nossos dias, muitas vezes se fala muito sobre o homem, porque muitas pessoas olham como que a Bíblia fosse machista, ou num cumprimento de um olhar machista, de interpretações subjetivas machistas. E nós poderíamos então criar uma linha de valor sobre José, e colocar uma referência de que José foi o homem, foi o cara, foi o pai de Jesus. Essa intervenção, meus irmãos, ocorre sem nenhum toque, sem nenhuma postura, sem nenhuma participação de José, porque mesmo só tendo a referência dessa concepção do Espírito em Maria, já fazem o que fazem, interpretando de forma errônea esse olhar. Como seria se houvesse um ato interventivo direto de José sobre a concepção de Maria? O homem, como hoje, e ao longo desses mais de 2000 anos, valorizaria mais o meio do que o resultado final. Valorizaria mais as pessoas do que o próprio Cristo ou do próprio Deus. Assim como hoje valorizam mais as bênçãos do que o próprio Senhor. As pessoas querem mais serem alcançadas pelas respostas de Deus do que do próprio Deus. Querem mais o processo do afago, da prosperidade, do que da própria manutenção do poder do amor de Deus. Nós precisamos entender que Deus trabalhou através do Espírito Santo em Maria,
E Deus trabalhou através do Espírito Santo de Deus, e diretamente de Deus, na vida de José, para que eles entendessem o momento, para que eles dois concebessem de forma direta os planos de Deus. E diferentemente do que nós hoje fazemos, na passividade desse momento mercadológico do Natal, ou talvez num processo oposto, em que até descrentes não empreguemos o valor e o sentido do Natal, nós hoje precisamos dizer: Deus prometeu, Deus cumpriu, e nós hoje somos gratos pela vinda de Jesus entre nós. Nós precisamos hoje fazer dessa declaração, desse propósito, dessa execução de Deus sobre a história, através da linhagem de Davi, através da vida de José, da vida de Maria, no propósito de Deus, através de Cristo, se tornar ainda marcos para nossas vidas e para as nossas histórias e para os nossos descendentes. Porque senão daqui a pouco nós vamos continuar apagando essa referência e nós vamos precisar viver mais o folclore do que de fato o valor espiritual da missão de Deus em Cristo no dia de hoje. Vamos mais contagiar o Papai Noel, entre aspas, do que o amor de Deus, o Pai. Nós vamos mais pensar nos presentes em dar para as pessoas, o receber das pessoas, do que o maior presente ao longo de todo o tempo, que foi Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Nós vamos sempre pensar em banquetes e vamos esquecer de que o Senhor, através de Cristo, estabelece uma linha de cear conosco, como diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que está à nossa porta, batendo para entrar e cear e ter comunhão conosco. O que nós precisamos nesta noite reacender é que tudo isso aconteceu porque era propósito de Deus. Toda essa palavra e declaração aconteceu porque Deus é perfeito, santo, separado de tudo que possa ser humano, apesar dele ser o Criador. E é por isso que eu e você nessa noite precisamos realinhar o foco, não do final do ano, do mês de dezembro, da segunda quinzena de dezembro, mas realinhar o nosso foco para o ano todo, para a história toda, tanto olhando para trás, quanto olhando para frente do que ainda virá, porque nós precisamos entender que quem está soberanamente sobre tudo é Deus, e não nós. Não são os nossos planos, mas são os propósitos de Deus. E por isso, nós precisamos dar sequência àquilo que Deus quer sobre nós e a partir de nós. O que Deus quer hoje conosco? Deus quer presente nosso. Deus quer sacrifício nosso. Deus quer que a gente faça coisas pelos outros, ao ponto de comprometer o nosso orçamento, a nossa saúde, comprometer o nosso tempo, comprometer as circunstâncias desse tempo de precauções da pandemia que vivemos? Não. Deus quer que nosso coração valide, crendo, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, e testemunhando o valor e esta presença, essa palavra viva, esse verbo eterno de Deus em nós, para que as pessoas continuem vendo que o Natal existiu e existe, o nascimento de Jesus aconteceu e continua acontecendo, como eu já disse no início. É por isso que nessa noite, Deus quer que nós tenhamos a compreensão de que tudo o que Ele pensou, Ele assim fez realizar. E estas coisas vão gerar resultados, como já estão dando, mas gerará um resultado maior. Na história lá atrás, a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição, a sua ascensão, mas olha que coisa interessante, a sua segunda volta. Isso vai acontecer, e isso quando acontecer,
vai estabelecer a ação definitiva do presente, os céus, a eternidade com Deus para sempre, nós e Ele, vivendo um processo de ceia, de comunhão, que nunca terminará. Nós já usufruímos de parte desse presente, mas a totalidade desse presente ainda não, mas chegará um momento em que nós vamos usufruir disso. Isso também é uma declaração profética de Deus. Por isso não apenas encontramos o livro de Apocalipse como um livro de profecia no Novo Testamento, mas nós encontramos uma ação escatológica desse olhar da teologia para os últimos tempos, para as últimas coisas, em que nós identificamos passo a passo do que já aconteceu, do que está acontecendo e do que haverá de acontecer, para que a palavra de Deus se cumpra sobre nós. Nessa noite e nessa experiência nossa, nós precisamos não chamar a atenção do Natal, no período do Natal. Nós precisamos chamar a atenção do valor da declaração da palavra de Deus, que é fiel, que se estabeleceu através do nascimento de Jesus, para que esse nascimento continue sendo gerado sobre tantas vidas. Nós hoje precisamos realinhar as pessoas a não olhar para uma data no calendário, mas olhar para os céus e reconhecer a grandiosidade do poder desse Deus, desse Pai eterno, desse Príncipe da paz. Nós precisamos hoje realinhar isso na nossa história. E é por isso que Deus conta conosco, para que essa declaração continue sendo pautada não só sobre aquilo que falarmos, mas aquilo que vivermos também, testemunharmos também, planejarmos também, no contágio um com o outro, para que, como dissemos, haja esperança, haja realidade de amor, haja salvação. Nós precisamos continuar dizendo: Deus é fiel sobre a sua palavra, e Deus continuará sendo fiel sobre a sua palavra. E nós podemos olhar para frente e dizer que alcançaremos os propósitos desta palavra sobre aquilo que Deus estabeleceu lá à frente, e que daqui a pouco abraçaremos como referência do maior cuidado para toda a eternidade sobre todo homem que já viveu e que viverá até essa volta de Cristo. Agora, quebrar paradigmas folclóricos, quebrar datas comemorativas, quebrar costumes, tradições, quebrar olhares superficiais, rasos, quebrar monotonias que estão presentes sobre um sentido de Natal comemorativo, apenas dentro de um campo de ganho, dar presente, fazer comida, exigir atenção, ter palavras, terem propósitos que nós poderíamos dizer de brindar, especular sobre um ou outro ou mais pessoas, quebrar a perspectiva de só se reunir, mesmo que não se tenha vontade de estar junto, porque a data exige que esteja junto, mesmo que durante todo o ano não se esteja ali, não se vivencie o propósito de comer junto, de ter pelo menos um tempo de suportar um ao outro junto. Nós precisamos hoje dizer que o Natal precisa ser comemorado todo dia. Nós precisamos dizer que o Natal só tem sentido quando nós fazemos dessa data uma data que a cada dia ela é validada, e que essa data e essa validade se dá através da presença e da vitalidade desse Jesus em nós. Nessa noite, o que Deus nos diz? Essa palavra continua se cumprindo, e nós precisamos declarar e repassar como essa palavra e declaração viva de Deus para aqueles que ainda vão vir além de nós.
para que eles creiam, mais do que nós e da nossa realidade, da nossa geração hoje, para que aqueles que estão por vir possam voltar ao verdadeiro sentido do Natal, para que os que ainda estão por vir e essa geração que está se iniciando possa entender que esse Natal folclórico, ele é um Natal superficial, deficitário, completamente pagão. Mas o verdadeiro sentido do Natal é o Natal de fé, é o Natal de esperança, é um Natal de generosidade, é um Natal de misericórdia, é um Natal de paz, é um Natal de alegria, é um Natal de compaixão, é um Natal de doação, é um Natal de intervenção, é um Natal de provisão. Quando nós chegarmos e vivermos e repassarmos para nossas futuras gerações, nós vamos ver o verdadeiro sentido do Natal repousando sobre as vidas, famílias, histórias, sociedade, criando um nó, não estrangulador, mas um nó que gere vida, como um marco transformador, em que nós vivíamos para nós, mas a partir dali, vivemos para a glória de Deus. Que Deus nos ajude a entender e aplicar esta ação declaratória, essa fala eterna, viva de Deus, o Cristo, o Jesus de Nazaré, o Senhor, o Redentor, o Cordeiro Santo, Imaculado, aquele que haveria de vir, que veio, e aquele que haverá de voltar e virá, para julgar e estabelecer todos que já viveram e que haverão de viver até o marco dessa segunda volta, para juízo estabelecer e a eternidade conceber a todos aqueles que crerem em Jesus, o Jesus, Messias. Vamos orar? Senhor, que palavra gostosa nessa noite, desafiadora para nós. Nós queremos pedir para que essa palavra possa transcender esse momento em reflexão, que essa palavra possa ajudar-nos a repensar o que estamos vivendo sobre as nossas vidas, sobre a fase das nossas vidas, como esse final de ano. Ajude, ó Deus, a nós levarmos à frente essa declaração e essa fala não autoritária, mas cheio de autoridade, não uma fala simplesmente dita, mas profetizada, com poder, com, ó Deus, o alcance interventivo do Teu Santo Espírito. Nós olhamos e vemos a validade, a verdade que ela impõe ao longo da história, porque olhando hoje, nós não somos apenas alvos desse agir da história, nós hoje somos entremeios, porque a partir de nós podemos levar a tantos outros ainda o valor dessa história. Pai, nessa noite nós queremos nos comprometer a mostrar o verdadeiro sentido do Natal no nascimento de Jesus, na vivência desse Jesus, na esperança desse Jesus, na proclamação da volta desse Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a ter esse sentido para nós e a fazer valer esse sentido para tantos quantos estiverem à nossa volta. Nós te pedimos, ó Deus, para que isso ocorra sobre nós e que nós possamos fazer esse nome através desse evangelho de hoje, que, ó Deus, é homologado como a verdade desse evangelho escrito por Mateus, escrito por Marcos, escrito por Lucas, esse evangelho, ó Deus, que é lido nas nossas vidas, porque é, ó Deus, alcançado pela fluência do nosso viver em Cristo, porque, como disse o apóstolo Paulo, eu não vivo mais para mim mesmo, meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Que esse processo, ó Deus, da nossa vivência seja a cada dia ter a certeza de que não é o meu pensamento, não é a minha vontade, não é o meu desejo, mas é o que o Senhor é e o que o Senhor propõe para mim. Por isso, nessa noite, Pai, que o Senhor nos dê um Natal de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor nos dê um Natal de nascimentos, que o Senhor nos dê um Natal espiritual, que
que o Senhor nos dê um Natal em que haja declaração: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Senhor e Salvador, Ele virá e estabelecerá juízo sobre todas as pessoas, Ele venceu a morte, Ele é o Redentor de todos. Nós podemos continuar declarando e profetizando essa verdade do Senhor que nunca se acabará. E, ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos continuar levando essa palavra, levando essa verdade, levando essa declaração, a mesma que os anjos disseram para aqueles pastores lá no campo: eis que na cidade de Davi nasceu o Cristo, o Senhor. Os anjos adorando o Senhor, os pastores, os magos indo ao encontro, testificando para José e Maria o que eles haviam vivido com esses anjos de forma espiritual. Nós hoje queremos levar a outros mais essa declaração e essa experiência que nós vivemos com Jesus, dizendo que Ele nasceu no nosso coração, que tudo é verdade e que nós todos possamos adorar o Senhor, e que independente de ser dezembro, independentemente de ser o final do ano, que nós possamos adorar o Senhor todos os dias, todos os meses, fazendo não apenas de um mês, mas de todos os meses, de todo o ano, um tempo de adoração ao Senhor, por ser o Senhor o que foi, o que é e o que sempre será, porque o Senhor é o alfa, o princípio, e o ômega, o fim. No Senhor está a criação de tudo, a sustentação de tudo, e no Senhor está a consumação de todas as coisas. Ó Senhor, muito obrigado por, entre tantas declarações e falas, o Senhor, através de Cristo, dizer que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos que o Senhor está conosco hoje aqui, e é isso que valida o nosso Natal, que traz esperança e alegria para o nosso coração, conforto à nossa alma. Nós hoje podemos sentir o contentamento e a satisfação, não por realizar a nossa vontade ou fazer aquilo que queremos, mas por poder ter Jesus e poder confiar em Jesus, o melhor amigo para a nossa vida, o melhor amigo para a nossa história, a melhor razão de viver para todo sempre. Nós assim, nesta noite, declaramos amor ao Senhor, declaramos fé ao Senhor, declaramos entrega ao Senhor, e declaramos que continuaremos falando deste Natal, deste nascimento, a esta geração e às futuras gerações, em nome de Jesus. Nós assim oramos, nós assim assumimos um compromisso com o Senhor, validando a fala, a declaração de verdade, de completude, de uma concepção viva e daquilo que o Senhor é e continuará sendo sobre todo sempre. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.